Fala galerinha, hoje respondendo aí a um comentário de um inscrito no canal. Esse comentário aqui, ele fala sobre a gente comentar um pouco sobre planejamento de plantio de cacau, 3x3 e 4 metros de vão de carreira. Olá galera, vocês estão bom? Eu tô chique demais. Pessoal, então hoje estou em casa aqui aproveitando fazer alguns vídeos esclarecedores. Como eu sempre falo nos vídeos, quando eu vou esclarecer alguma dúvida, que eu não sou técnico agrícola, não sou, nem menos moro na roça, né? Só que a gente está desenvolvendo um projeto no sítio lá da família, que a gente estuda bastante, vem aprendendo na prática também, com alguns sucessos, alguns erros, alguns estudos. Então a gente vai aprendendo e passando para vocês. Então a pessoa deixou esse comentário elogiando aí também, né? Isso é importante. O conteúdo do nosso vídeo foi feito sobre o sistemas de irrigação no cacau e ela pede para a gente falar um pouco. Então assim, eu acredito que seria isso, o cacau, o plantio do cacau 3x3 e também o cacau com vão de 4 metros, que eu chego até a citar em alguns vídeos sobre isso. Então, se for isso, a gente vai falar um pouco o que eu entendo sobre essas possibilidades de plantio de cacau. Se for, porventura, outro tipo de dúvida, eu peço que a pessoa, se chegar esse vídeo até ela, que ela comente de novo no vídeo sobre a questão da dúvida dela. Então, vamos lá falar um pouquinho, gente. Essa questão do espaçamento do cacau eu já cheguei a comentar em alguns vídeos, porém não é uma vivência nossa, eu vou explicar aqui por quê. A gente hoje trabalha quase 100% da nossa produção com cacau BN34, né, que é um cacau de pequeno porte, produção precoce, e a gente trabalha ele no espaçamento de 2x2, considerado, falando português claro, uma doideira na produção cacaueira, né? Então, por enquanto, né, nossa lavoura mais velha fez 3 anos agora, no meio do ano de 2025, então até que a nossa ideia seja um sucesso, né, esteja dando resultado, a gente vai ser considerado doido, né? E é assim que a gente vai girando, é assim que o mundo gira. Então a gente vai ter que esperar aí alguns anos ainda para obter os primeiros resultados. Mas a gente já tem outros locais no Brasil, também fora no Brasil. Eu vejo aí algumas postagens da Colômbia, pessoal buscando entender como que funciona outros países que trabalham super adensamento, não adensamento, até espaçamentos de 1,5 na variedade 651, que não é uma variedade de pequeno porte. Então, tudo que é novidade, ela gera dúvida, né? Então, a gente vem trazendo aí, claro que isso também demora, os resultados demoram a vir, então a gente vai trabalhar para isso. Então, falando ali sobre o espaçamento, né, de 3x3 e 3x4. Eu já acompanhei alguns trabalhos na região de Linhares, né, no Espírito Santo, onde que eles trabalham esse espaçamento. Então faz 2 carreiras, 3x3, então 3 pé a pé e 3 entre carreira, e depois deixa uma carreira, né, que é a carreira de passagem de trator, que é a carreira seca que eles fazem. Então faz irrigação se for por bailarina, ou se não, se for por gotejo, cada carreira tem sua mangueira. Então na carreira 3x3, se for bailarina, é onde que fica o canhãozinho da bailarina, depois a outra não é molhada, não é irrigada, e a outra que é 3x3 é irrigada novamente, assim sucessivamente. Na realidade, esse sistema, eu nem calculei quanto que iria de pés por hectare, só que eu não vejo isso uma vantagem para pequenas propriedades, né? Na região do Espírito Santo, ainda na região de Linhares, existem propriedades grandes que compensam fazer isso, propriedades planas, onde você consegue trabalhar com maquinário. Só que em propriedades pequenas, que é muita realidade ali da nossa região norte do Espírito Santo, essa possibilidade ela não existe, tá? Primeiro que
não, assim, plantações acima de 1 hectare de cacau não existe, mas se no caso essa for a realidade da pessoa que comentou no vídeo, área plana, área grande, realmente você tem que fazer um projeto para minimizar a mão de obra. Então esse seria o intuito, você passar com um trator para poder recolher os frutos, né, que foram cortados, que foram retirados das plantas. Às vezes a possibilidade de passar uma máquina de poda. Então se for a realidade, tudo bem, top. Se não for, não sugiro. Aí você vai trabalhar no espaçamento 3x3 de forma geral. E aí você teria em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, 1.111 plantas. É uma quantidade boa, é uma quantidade já muito conhecida, um espaçamento muito conhecido na atividade cacaueira. Porém, dependendo muito da sua área cultivada, se não fosse absurdamente grande, eu arriscaria um pouco mais. Eu diminuiria esse espaço, tá? Mas isso eu acho que é assunto para um próximo vídeo. Mas para quem quer trabalhar com espaçamento 3x3, eu acho um espaçamento legal para plantas tipo PS319, 651, PH16 e outras plantas que a gente tem aí no mercado. Casca fina está chegando na nossa região, que é muito mais comum pelo norte do Brasil. Então plantas de porte maior, eu acredito que se adaptam bem, você não precisa controlar muito na tesoura, vai ficar um porte maior de planta, com mais galhos. Então assim, é aquela plantação tradicional, não tem muito o que a gente inventar no que já vem sendo feito há tantos anos. A gente vai debater muito no que está sendo implantado agora, o que é novo, o que ainda não tem, tem muito, no que existe muitas dúvidas, né? Então, no espaçamento 3x3, para a gente concluir o vídeo, é o espaçamento tradicional da plantação de cacau, aquele agricultor que vai fazer sua lavoura, vai podar ali, vai às vezes irrigar, muita gente nem irriga o cacau, e o 3x4, aquele produtor maior que vai trabalhar mecanizado, que vai tentar minimizar aí a mão de obra usando um trator para recolher os frutos. Mas de qualquer forma, dependendo até da lavoura ali, de uns 4, 5 hectares talvez, eu ainda não faria o espaçamento de 4 metros entre carreiras para mecanizar. Eu ainda faria estradas, dividiria a lavoura e faria estradas bem divididas, para não fazer esse espaçamento de 4 metros, porque aí você está perdendo muito espaço, muita terra, a menos que esse não seja o seu problema. Então eu faria estradas bem divididas, que daria para escoar a produção, para recolher os frutos, e aí trabalhar dessa forma. Eu acho que seria mais viável. Mas para concluir o vídeo, eu vou dizer o que seria ainda muito mais viável: reduzir o espaçamento. Vamos supor que você não quer super adensar o 651, mas aí você planta um 2,5 por 2,5 com estradas realizadas, estradas mesmo, não é espaçamento onde vai passar o trator, seria estradas para escoamento da produção, e aí você teria uma produção muito maior. Então, só para a gente finalizar esse raciocínio, no espaçamento de 2,5 por 2,5, a gente aumenta de 1.100 plantas, 111 plantas, para ser mais preciso, para 1.600 plantas. Então, você não reduz tanto a estrutura da planta,
né? Porque você está reduzindo 50 centímetros para cada lado e você aumenta significativamente o número de plantas por hectare. Então eu acho que seria uma vantagem. Mas, por via das dúvidas, eu passei a minha percepção do que seria o plantio 3x3, o 3x3x4, né? Agora o plantio por 3x4, né? Toda carreira ter o espaçamento 4 metros, eu acho que não seria viável. É uma coisa que está muito longe da realidade ali, porque a gente está tendendo cada vez diminuir o espaço e não aumentar. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar aí nos comentários, beleza? Não esquece de se inscrever no nosso canal, gente, compartilhar nossos vídeos. Beleza? Então, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.